Senhor querido, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora, Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor preparou essa noite para nós, o Senhor preparou algo especial para os nossos corações e nós declaramos, nós abrimos, Senhor, pedimos a Ti, abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer e realizar em nossas vidas. Nós abrimos o nosso espírito para receber a semente, a boa semente da Tua Palavra, ministrada aos nossos corações. Nós abrimos, Senhor, o nosso pedido, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a vontade de Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero compartilhar então uma mensagem com vocês, e o tema da mensagem é uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade. E estamos caminhando, para crescermos, em relação a essas questões espirituais, para que a gente possa avançar naquilo que o Senhor tem proposto diante de nós, na compreensão do mundo espiritual, e como isso interfere no nosso dia a dia, Então nós temos aprendido aí ao longo dos anos e nesses últimos dias temos nos aprofundado nisso, Temos aprendido que existe uma realidade do mundo espiritual e essa realidade ela afeta as nossas vidas, Ela afeta diretamente no nosso dia a dia. Então muitas vezes nós fazemos algumas coisas, fazemos algumas atitudes, tomamos algumas decisões e a gente nem se dá conta de que isso faz parte de algo espiritual e a gente trata às vezes as coisas muito naturalmente, Então o mundo espiritual ele faz parte da nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que tudo que você vê, tudo que nós vemos foi criado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que de sorte que o mundo, o universo foi criado, tudo que nós vemos foi criado daquilo que nós não vemos. Foi criado daquilo que é invisível. E aí nós temos caminhado a respeito das regiões celestiais, a respeito da quarta dimensão, e a gente tem visto nesses últimos tempos, essa graça de Deus, esse descortinar, dos nossos olhos a respeito das coisas espirituais. Então, anteriormente, na mensagem anterior, nós vimos sobre isso, de que existe uma região espiritual. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo, já fomos abençoados com Cristo, com toda sorte de bênçãos, e estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então existe um lugar, existe um lugar especial, eu e você não vemos, não está patente aos olhos naturais, mas espiritualmente, pela fé, nós entendemos que Deus criou todas as coisas no poder da sua palavra. A palavra de Deus é invisível, você não vê a palavra. Nós não vemos, eu estou aqui falando, produzindo som, você não vê, mas essa palavra que eu falo, que você fala, ela tem poder de construção, ela constrói. Aliás, ela pode inclusive destruir, Então nós construímos e destruímos com a palavra. Então nós aprendemos que existem alguns elementos, que estão nas regiões celestiais e às vezes nós não sabemos disso. Nós não nos damos conta disso. Então nós vimos que a mentalidade, ela pertence à região celestial, ela pertence ao mundo espiritual. A mentalidade, a mente, os pensamentos pertencem ao mundo espiritual. A palavra pertence ao mundo espiritual. Você não vê os pensamentos, você não vê as palavras, mas eles existem e eles influenciam o dia a dia, influenciam a nossa vida. Os sonhos pertencem também ao mundo espiritual, pertencem às regiões celestiais. E nós precisamos sonhar sonhos de Deus. Amém? E também fala a respeito da fé. A fé é um elemento espiritual, está nas regiões celestiais. Você não vê a fé, mas a fé tem poder para mover as coisas, Então a fé, os sonhos, a palavra e a mentalidade estão nas regiões celestiais e elas exercem influência e impacto no nosso dia a dia. Uma palavra maldita, ou dita de forma incorreta, ela pode gerar dano. Um sonho, um sonho ruim, um sonho
que não é bom, que não é de Deus, pode levar uma nação, pode levar uma pessoa, pode levar uma família a um destino ruim. Uma palavra, né, uma fé em coisas erradas vai, com toda certeza, nos levar a um caminho de erro. Então é preciso nos movimentar. Então nós aprendemos, né, na última ministração a respeito disso, que através do Espírito Santo e através da Palavra de Deus, em oração, nós podemos acessar essa região espiritual e transformar nossos sonhos, nossa palavra, nossa mentalidade e a nossa fé. Amém? Então eu só estou falando isso, né, para que a gente possa dar continuidade de hoje em diante. Então o tema de hoje é uma nova mentalidade. Por quê? Porque se nós não renovarmos a nossa mente, como vamos experimentar as coisas de Deus? E para isso tem um texto, né, bastante conhecido, já o pessoal da integração aí sabe bem esse texto, né? Romanos 12, 2. Olha o que diz a palavra. Podemos ler juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Podemos ler novamente? Bem forte agora? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tremendo, né? Que coisa tremenda, né? A palavra de Deus é algo extraordinário. Então, nós entendemos, lendo essa curta passagem mais profunda, de que existe uma vontade de Deus. E essa vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Só que ela também traz uma resposta para nós, né? Ela nos dá uma direção. Para que eu e você possamos experimentar essa vontade de Deus para as nossas vidas, boa, agradável e perfeita, se faz necessário uma renovação da nossa mente. É preciso renovar a mente para que possamos experimentar as coisas de Deus. Um exemplo, né? O Sérgio ministrou aqui aos nossos corações a respeito de dízimos e ofertas, a respeito da vida material, né? Dos nossos negócios, do nosso trabalho, de uma vida bem sucedida. Então existem riquezas, graça, favor do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Para o nosso casamento existe graça, favor do Senhor. Existe uma vontade boa, agradável e perfeita para os relacionamentos. Muitas vezes não experimentamos por quê? Porque temos uma velha mentalidade. Porque temos uma mentalidade que não está conforme a vontade de Deus, não está conforme a palavra de Deus. Então a Bíblia diz, né, a respeito, o que a Bíblia fala a respeito de matrimônio, de casamento? A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma direção, ela tem uma resolução a respeito disso. Só que muitas vezes nós vivemos aqui, queremos bênçãos no nosso casamento, queremos bênção nas nossas finanças, queremos bênção no nosso ministério, mas estamos no reino de Deus com uma mentalidade do reino das trevas. Então, fazer negócios, empreender, casar, ter amizades, negociar, comprar, vender, viver nessa terra. Nós cantamos, né, uma das músicas que os irmãos escolheram aqui, falava assim, é chegado o reino de Deus. Então pense, queridos, mudança, né, a linha de integração, né, mudança de reino, tá fraco, o professor de integração não está muito bom. Mudança de reino, mudança de mente. Mudança de mente, né? Mudamos de reino, pertencíamos ao reino das trevas, fomos resgatados em Cristo Jesus para o reino da luz. Agora nós precisamos pensar, ter uma mentalidade agora no reino da luz. Não dá para viver o dia a dia como cristão, como homem, mulher de Deus. Não dá para viver como empreendedor, como um funcionário, como um profissional. Não dá para viver como marido, mulher, como filho. Cristão pensando como um ímpio, tendo a mesma mentalidade de um ímpio. Muitas vezes queremos aplicar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, mas com a mentalidade do reino das trevas. Então,
conversar hoje a respeito de mentalidade e especificamente sobre esse tema, já que nós falamos de 4 temas superficialmente, né, como forma introdutória na outra ministração, mas hoje então vamos dedicar para falar sobre a mentalidade, sobre a mente, sobre os pensamentos, porque a nossa fé passa pela mente, as palavras passam pela mente, os sonhos também passam pela mente, não é verdade? Primeiro ponto então, é preciso renovar a mente. Você que gosta de anotar, para uma nova mentalidade é necessário renovar a mente. Um ponto interessante, queridos, em relação a esse primeiro tópico, é preciso renovar a mente, é que renovar a mente é uma decisão. Você precisa tomar. Eu preciso tomar essa decisão. É uma decisão pessoal. Eu quero experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus para a minha vida e eu preciso tomar a decisão de renovar a minha mente. Você não vai poder fazer muito. Você pode até me ajudar, né? Me instruir em algumas coisas, mas a decisão de pensar diferente, de colocar pensamentos diferentes na minha mente é minha. Eu preciso fazer isso. Eu preciso tomar essa decisão. E tem uma passagem da Palavra de Deus, lá em Filipenses 4:8, que nos dá uma ideia do que nós devemos fazer. Olha só o que diz a Palavra de Deus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que... pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama e tudo que houver alguma virtude ou algo de valor, pensem nessas coisas. Então é bem claro que Deus espera que eu e você façamos boas escolhas, né? É claro, nesse versículo, nessa passagem, está claro que Deus espera que eu e você façamos boas escolhas, que nós possamos escolher os pensamentos corretos. Ele não está dizendo assim, tudo que for ruim, tudo que for de má fama, eu quero que vocês pensem nisso. Então imagine, né, nós muitas vezes, né, na nossa caminha lá, né, nos preparando para descansar, para um outro dia de trabalho, quantos pensamentos vêm na nossa mente? E muitas vezes pensamentos ruins, né, pensamentos de derrota, de coisas que eu tenho para resolver, eu acho que não vai dar certo, coisas que de repente eu me entristecem. E nós vamos dormir às vezes com esses pensamentos, mas o Senhor não está dizendo para nós que a gente tenha que dormir com esses pensamentos. Tudo que traz dano, tudo que te entristece, pense nessas coisas, tudo que te magoa, tudo que te põe para baixo, pense nisso. Não, o Senhor está dizendo, olha, tudo que for puro, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, pensem nessas coisas. O Senhor está dizendo para eu e você fazermos boas escolhas, pensarmos em coisas boas, colocar o nosso pensamento nas coisas boas. Então, mudar a mentalidade, para que haja uma mudança na nossa mente, é preciso mudar, renovar a nossa mente. É preciso mudar a forma de pensar, é preciso colocar bons pensamentos, e Deus espera que o façamos. É uma tarefa nossa, né? Identificar. Eu tenho certeza que hoje, né, se ao sair daqui, agora não, você está aqui, né, prestando atenção, mas quando você sair daqui, você estiver no teu dia a dia, olha quanto campo nós temos, né, para efetuar mudanças. Então, de repente, lá no trabalho você pensa, poxa, eu posso pensar diferente a respeito desse assunto. Eu posso pensar diferente em relação a tal coisa na minha vida. Eu posso pensar diferente. De repente, você tem um medo, né, tem uma coisa que te entristece e que te causa medo. Mas a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E que o Senhor tem planos de bênção, planos de paz, planos de alegria, planos de prosperar, de não causar dano, planos de vida e não de morte. E Ele nos dá essa instrução de pensarmos em coisas boas. Imagine eu e você fazendo esse exercício. Colocar o nosso pensamento nas coisas boas. Colocar pensamentos de vida na nossa mente, na nossa vida.
É bem claro que Deus espera que você e eu escolhamos os pensamentos bons. Não espere, um outro ponto aqui não espere que algo externo aconteça. Isso também é algo assim que nos prende muito, né? Nós nos valemos, então pense que a mente, ela controla, né? Ela tem poder sobre a nossa vida. Mais adiante a gente vai conversar sobre isso. Então pense que nós damos muita ênfase, né? No nosso passado, na maneira como nós fomos criados, e aí a gente arruma desculpas, e não é que não aconteceu, ninguém está dizendo que você não deve levar em conta o que aconteceu na tua vida, é a tua história, né? Onde você foi criado, como você foi criado, os pais que você teve, os amigos, as influências que você recebeu até hoje, ok, mas o que o Senhor deseja e Ele tem para nós é que se tem coisas que te atrapalham, se tem coisas que te prendem, lance fora isso. Passe por cima dessas coisas. Nós damos muita ênfase, né, nas coisas ruins da vida. Então você pode ver, né, a gente pode passar um dia maravilhoso, né? Mas se alguém falar, como é que foi aquele lugar lá? Foi legal, foi muito bom. Só que, né, sempre tem, né? Mas só que... Então passou um dia na praia, hoje você passou com a mãe, né? De repente muitos de vocês passaram na casa da mãe ou trouxeram a mãe em casa para passar os dias das mães, você que tem ainda sua mãe viva. Reuniu lá a família, mas às vezes tem sempre mas só que foi isso. Foi bom lá, mas... Então nós temos uma tendência, né, de dar ênfase ao que não está totalmente, que não está perfeito. E também nós damos muita ênfase ao mundo externo. Eu preciso que tal coisa mude para que eu possa mudar os meus pensamentos. Às vezes nós dizemos assim, não, mas a minha mente está assim, os meus pensamentos são desta forma, porque eu fui criado assim. Eu nasci assim, é como o pessoal brinca, né, que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, queridos, não é isso que Deus tem para nós. Não podemos dar, né, valor às coisas passadas, às coisas externas. É o que o outro me fez, é o que eu deixei de fazer, e essas coisas atrapalham, e nós temos pensamentos de derrota, pensamentos que nos travam, pensamentos que não nos permitem ir adiante por coisas externas. Então, a palavra de Deus nos instrui a pensar em coisas boas, a nutrir a nossa mente com coisas boas, com pensamentos de que vai dar certo. Se a Bíblia diz que Deus tem uma vontade, que ela é boa, agradável e perfeita, é nisso que nós devemos nos valer. É dessa palavra que nós devemos, é com essa palavra que nós devemos alimentar a nossa mente, renovar a nossa mente com a palavra de Deus, inserindo pensamentos de vida, pensamentos de paz. Uma coisa muito importante que a gente precisa levar em conta. Então, abandonamos as nossas desculpas, não vamos dar ênfase aos fatores externos, porque mudar a nossa mentalidade depende de nós, né? Depende de mim. Eu preciso renovar a minha mente, eu preciso escolher bons pensamentos. Vou dormir? Eu posso escolher e ficar pensando nas coisas que eu tenho que resolver, nas coisas desagradáveis, talvez que eu tenha que resolver na segunda-feira, durante a semana. Eu posso escolher meditar na palavra de Deus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. O Pai já me abençoou em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos. Eu sou herdeiro das promessas, segundo as promessas com Abraão, em Cristo Jesus eu sou herdeiro de tudo. Somos herdeiros do mundo através de Abraão em Cristo Jesus. Nós podemos dormir meditando nessas palavras. Então cabe a nós escolher os nossos pensamentos, e Deus espera que você escolha os pensamentos bons. Amém? Então, bons pensamentos não permanecem. Anote isso é bem interessante. Bons pensamentos não permanecem. Você já viu isso? Que coisa louca, né? Porque um mau pensamento passa um dia, passa uma semana, passa um mês, de repente, ele brota, aquele mesmo pensamento ruim. Eu vou contar uma coisinha bem leve, né? Lógico que as coisas ruins a gente não fala, né? Tudo, né?
Então eu vou falar assim só para você ter uma ideia. Esses dias a Tamara falou um negócio. Ela pediu assim, ela estava resolvendo um negócio lá em áudio, né, no WhatsApp. Daí a pessoa estava conversando com ela, no WhatsApp dela. E daí ela pediu assim, será que eu podia responder essa pessoa? Daí eu disse, fulana, tá, eu estou aqui respondendo para ti no WhatsApp da Tamara, tal. Beleza, tá. E aí o negócio rolou e tal, e daí ela disse para mim, fomos falar sobre aquele assunto dias depois, daí ela disse, os teus áudios são meio embaçados. Ela falou para mim, esse teu áudio ficou meio embaçado lá, acho que ficou meio dando volta, não resolveu o negócio lá. Daí eu guardei aquilo, né? Eu, bem instruído, né? Guardei aquele negócio lá. Aí, esses dias atrás, ela pediu para mim, será que tu não podia, nós conversamos sobre o assunto, será que tu, responde aqui. Eu pensei, que coisa do inferno. Eu disse assim, os meus áudios não são legais. Responde tu, os meus áudios não são legais. Os maus pensamentos, queridos, eles não vão embora, eles ficam ali, guardadinhos ali, é uma coisa infernal, uma coisa do diabo. Os maus pensamentos ficam ali, você encontra a pessoa, é verdade, me fez mal, aquela pessoa me fez mal. É assim, os maus pensamentos precisam ser expulsos. Você precisa expulsar os maus pensamentos, eu preciso expulsar os maus pensamentos. Sai para lá, pensamento ruim, vá para o inferno, né? Vá para os quintos. Você não pertence, não pode estar na minha mente. Eu te amarro, eu te repreendo em nome de Jesus. Lembro, né, daquela passagem que nós lemos deixa eu ver onde está. Eu tenho ela aqui, As armas com as quais lutamos, né, isso está lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Precisamos expulsar maus pensamentos, nós temos que tirar da nossa mente. Já os bons pensamentos, eles precisam ser inseridos constantemente, porque eles não permanecem para sempre. Que coisa! Os maus pensamentos, quando você menos espera, ele vem. Os meus áudios não são legais. Eles brotam do nada. Mas os bons pensamentos você tem que estar ali, constantemente, dia a dia, inserindo. Alguém diz para você, você não vai dar nada na vida. Isso fica gravado para o resto da vida na pessoa. Agora a gente está na igreja, né, na casa de Deus, as pessoas estão dizendo, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não acredita. Infelizmente eu estou dizendo isso aqui agora, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas o que acontece? Se você não escutar isso semana que vem de novo, se você não escutar isso na outra semana, se você não escutar isso na outra semana, talvez você diga, mas nós já falamos quantas vezes sobre mente renovada aqui, né? Mas se a gente não escutar, não inserir pensamentos bons, eles não permanecem para sempre. Você precisa constantemente. Você lembra lá da tua lavoura, no teu gramadinho lá em casa? Você que tem aquele gramadinho? Você já viu? Você não plantou a erva daninha lá. Você plantou? Jean, aquele gramadão bonito teu lá. Tu tens que expulsar os maus pensamentos, né? Tu tens que tirar, arrancar a erva daninha lá. Você não plantou, mas ela nasce por conta. Ela nasce, faz parte. Já os bons pensamentos, né, constantemente tem que estar lá renovando, né? Tem um pedaço de gramado aqui que morreu, o cachorro fez xixi lá, quando foi? Tem que ir lá replantar de novo. Então é como uma plantação. Os maus pensamentos são como a erva daninha. Você não precisa plantar eles nascem por conta. Eles brotam do nada. Já os bons pensamentos é como a plantinha. Você tem que estar sempre repondo, sempre cuidando, sempre inserindo. É assim. Eu quero adiantar então, né, para a gente não ficar só nessa parte, eu consegui também complementar aqui. O segundo ponto, é bem interessante o segundo ponto. O segundo ponto diz assim, então para que a gente tenha uma nova mentalidade, nós precisamos compreender sobre mente, mentalidade e comportamento. Anote aí, mente, mentalidade e comportamento. Essas coisas estão ligadas. A mente, mentalidade e comportamento. Olha só o que diz Jó 3,
25. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Olha só o que Jó está dizendo. O que ele temia veio sobre ele. O que ele receava, o que ele achava que ia acontecer, aconteceu. Então, perceba, né, como... Vamos pensar assim. Nós temos a nossa mente, né? Então, mente é como recipiente. Então, mente é como copo. É onde estão os pensamentos, é o lugar, né? É o que contém. Então, mentalidade é o que está dentro do copo, é a água aqui. Então, mente, né? Eu tenho uma mente, e dentro da minha mente tem os pensamentos que formam uma mentalidade. Então, mente, mentalidade e comportamento. Então, nós temos a nossa mente, que eu e você somos espírito, alma e corpo, né? Espírito, alma e corpo. E na nossa alma está a mente, vontade e emoções. Então, nós temos uma mente. E na nossa mente estão os pensamentos. E os pensamentos, eles formam, né, uma estrutura. Eles formam uma mentalidade. E essa mentalidade define o nosso comportamento. Então é assim, ó, o que você pensa é exatamente o que você é. O que eu penso, a minha estrutura mental, ela me leva a ser exatamente o que eu sou. Então, se existem coisas na minha vida que eu preciso mudar, saiba, você não vai conseguir se você mudar aqui primeiro. É necessário mudar o que está dentro da mente, para que haja então uma mudança no comportamento externo. Então pense, né? Nós falamos anteriormente a respeito de que a mentalidade é algo espiritual, faz parte lá da região espiritual, está lá na quarta dimensão. Você não vê, você não consegue mensurar, né? Medir os pensamentos, não tem largura, não tem profundidade, não tem tamanho, não tem peso, mas ele existe e ele rege a nossa vida. Então aquilo que eu penso, é como diz o filósofo, né? Penso, logo o pensador, penso, logo existe. Isso é verdade, é real. Aquilo que eu e você pensamos, aquilo que nós acreditamos e que nós mentalizamos, isso se torna uma mentalidade. E depois que se torna uma mentalidade, ela tem poder de mudar o curso da nossa vida. Então, mentalidade, mente, mentalidade e comportamento, eles estão ligados. Uma coisa leva a outra, né? Mente é o que contém, mentalidade então é o conteúdo, como nós brincamos aqui em relação à água. A minha mente contém mentalidade, a mentalidade ela molda o meu destino, ela nos direciona na vida. Tomamos decisões no nosso dia a dia, em todos os âmbitos da nossa vida, baseado na nossa mentalidade. Então pense o seguinte, mas tem uma coisa importante aqui. A mente você controla, mas a mentalidade controla você. Isso aqui é profundo, né? Parece bobinho, mas isso aqui é muito profundo. Então, nós temos o controle do que pode entrar na nossa mente. Amém? Amém. Você pode decidir o que entra na sua mente. Então, você tem controle sobre a mente. Mas uma vez que isso já se formou, a mentalidade, é isso que controla a nossa vida, porque é isso que nos conduz. Então nós negociamos, nós compramos, nós vendemos, nós empreendemos, nós casamos, constituímos família baseado nessa mentalidade. É isso que nos arrasta, é isso que nos leva. E aí, por que é importante então renovar a mente? Por que é importante renovar a mente? Porque Deus tem coisas grandiosas, extraordinárias para cada um de nós, sem limites. Amém? Amém? Só que nós limitamos o poder de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus, porque a nossa mente já se formou uma mentalidade que nos paralisa, que nos impede de avançar e de crescer. Se a gente fosse pensar só no âmbito, né, da vida profissional, eu olho para mim e eu penso, meu Deus, se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, se eu tivesse feito isso há tantos anos, se eu tivesse tomado essa decisão, mas eu não tomei porque eu tive medo. Quantas vezes, né, de repente você vai olhar e diz,
Cara, eu tive medo. Se eu não tivesse tido medo, eu estaria num outro patamar como profissional, como empresário. Se eu não tivesse tido medo, eu estaria num outro patamar, como igreja, como apacentador de grupo familiar, como líder de departamento. Irmão, por que a gente não faz tal coisa? Eu tenho medo. Jó disse, né? Ele disse assim: aquilo que eu tinha medo veio sobre mim. Aconteceu porque na mentalidade dele, na mente dele, tinha se formado uma mentalidade: olha, isso pode acontecer, eu tenho medo. Eu não tenho medo de nada, mas disso eu tenho medo, de tal coisa eu tenho medo. Eu receio que isso possa acontecer. E ali o contexto de Jó, ele está falando sobre a família dele, né? Sobre a família, sobre os filhos, sobre os negócios dele. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente no seu tempo. Pense num homem poderoso. E a Bíblia diz que ele tinha muitos filhos. Ele era um homem agraciado. Mas ele tinha medo. Ele tinha medo que ele pudesse perder as coisas dele. Ele tinha medo que algo pudesse acontecer com a família dele. A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, né, duas frasezinhas, né? O que eu tinha medo me aconteceu. O que eu receava me aconteceu. O que eu tinha medo veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Por isso é importante que a gente renove a nossa mente. Então nós temos controle do que entra. Porque eu posso desligar a televisão daquele filme ruim. Eu posso. Está no meu poder. Eu posso. A pessoa me falou uma palavra aqui ruim, me xingou, brigou comigo, mas eu posso escolher não deixar isso penetrar na minha mente. Então eu tenho controle sobre a minha mente. Mas uma vez que isso entrou e se tornou uma mentalidade, isso vai me conduzir. Por isso tem muitas pessoas, inclusive nós, muitas pessoas, principalmente quem não caminha, não tem esse entendimento das coisas de Deus, pessoas paralisadas, pessoas que não conseguem mais caminhar, porque na sua mente existe uma barreira. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Isso aconteceu com meu pai, aconteceu com meu avô, com meu bisavô, certamente acontecerá comigo também. Isso está na mente, já que se construiu uma mentalidade. E é preciso renovar a nossa mente, porque existe uma palavra de Deus, que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para eu e você. Amém. É necessário renovar a mente para que possamos experimentar essa graça, esse favor sem limites na nossa vida. Olha quanta coisa que você pode fazer como pessoa. Pense, né? Até o homem e a mulher que não conhecem Jesus, quando ele tem uma mentalidade boa, quando ele fixa os seus pensamentos nas coisas boas, isso já faz um estrondo no mundo. Olha quantas pessoas, né, mudam o mundo na sua época porque tem bons pensamentos, tem bons sonhos, porque tem fé, porque acreditam naquilo que estão fazendo. Quanto mais eu e você, que somos seres espirituais, olha só, quanto mais eu e você que temos os sonhos de Deus, que temos os planos de Deus, que temos a fé genuína em Cristo Jesus, que temos o auxílio do Espírito Santo de Deus, que temos a palavra de Deus. É importante frisar que quando Deus criou todas as coisas, Ele olhou para o caos, né, do mundo, e Ele não disse: eu vou esperar que as coisas mudem para que eu possa construir uma coisa boa aqui sobre essa terra. Ele não pensou consigo mesmo, né? Ele não disse, né? Que coisa terrível que está, né? Olha quanta treva, quanta destruição, está tudo sem forma isso daqui. Porque o pastor Pio, inclusive, ele diz, né? Que se Jesus falasse sobre necessidade, ele ia criar uma necessidade. Então Jesus tinha uma mente, né, uma mentalidade renovada, transformada. Ele não pensava como Adão, ele pensava como um filho de Deus. Eu sou filho de Deus, ele dizia, né? Eu sou um filho de Deus. Se Jesus falasse necessidade, ele criava necessidade. Se Deus tivesse falado só de caos, não existiria a terra perfeita como eu e você vemos hoje. Mas o que Deus disse? Deus tirou da sua mentalidade sadia, perfeita, Ele tirou árvores, Ele tirou céus e terra, Ele tirou da sua mentalidade, Ele tirou as pessoas, o homem, conforme a sua imagem, a sua semelhança, Ele tirou os animais
e ele tirou exatamente como eles são, porque Deus enxergava isso. O que eu e você precisamos? Precisamos falar mais do que nós cremos do que o que nós vemos, porque nós damos relatos, né? Nós somos especialistas em dar relatos. Olha a crise, olha só o que aconteceu lá no meu trabalho, olha só o meu casamento, como é que está, né? As mulheres dizem, você não conhece o meu marido, né? Olha o tipo do marido que eu tenho, ele é assim, ele é assado, ele é isso, ele é aquilo, os meus colaboradores são assim, desse jeito, dessa forma, o meu patrão é desse jeito. Você não conhece a empresa do meu trabalho, a empresa é assim, 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 assim. A gente só faz diagnóstico, né? Nós damos diagnóstico de coisas ruins, nós relatamos coisas ruins. Mas o Pai não fez isso. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, agora a terra produza, a terra produziu. Ele disse, agora façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele fez o homem. Ele criou todas as coisas que estavam na sua mente, que estavam na sua mentalidade, perfeitas. E esse é o nosso desafio, e é isso que ele tem para nós como filhos de Deus. Pertencemos ao reino da luz, pertencemos à família de Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: uma nova mentalidade transformará a sua vida. Amém? Uma nova mentalidade transformará a minha vida. Eu e você podemos viver o nosso dia a dia, viver a nossa vida cotidiana através de uma renovação da mente, colocando coisas boas na nossa mente. Como que nós fazemos isso? A palavra de Deus diz assim em Josué 1:8: não deixe de falar as palavras do livro dessa lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que coisa tremenda! Que coisa maravilhosa! Alimentando a minha mente com a palavra de Deus. Você precisa alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Eu preciso alimentar a minha mente para que isso crie uma mentalidade, né? Porque toda vez que vier um revés da vida, porque toda vez que vier uma dificuldade, ela vai bater, mas ela vai bater numa mentalidade forte. Ela vai bater num pensamento de alguém que é vencedor em Cristo Jesus. Ela vai bater numa mentalidade de alguém que diz: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não adianta vir contra mim, Satanás. Você é um derrotado. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Vem a crise, vem as más notícias, vem as coisas ruins, e você diz: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A minha mentalidade está forte. A minha mentalidade, a minha mente está inserida a palavra de Deus. Na minha mente está inserida as verdades da palavra de Deus. No Gênesis, Deus falou tudo como estava na sua mente. Que eu e você também possamos, no nosso dia a dia, liberar palavras, não de pessoas derrotadas, de pessoas que têm limitação, mas de alguém que nasceu de novo, que sabe que é filho de Deus e que já foi abençoado com todas as coisas em Cristo Jesus. Que você libere palavras de vida e que você comece a falar o que você crê, porque aquilo que nós confessamos, nós possuímos, não é verdade? Como que você sabe que você é salvo? Como que você sabe que você é salvo? Por crer e confessar. Amém? Eu e você somos salvos em Cristo Jesus porque nós cremos na obra de Cristo. Mas é preciso confessar com os lábios, senão não tem salvação. Por isso que a gente fala, olha, o teu filho nasceu na igreja, desde pequenininho na igreja, mas ele precisa confessar Jesus. Ele crê em Jesus? Crê. Ele precisa confessar Jesus. Por quê? Porque quando cremos e confessamos, nós possuímos a salvação. Em todo o âmbito da nossa vida é a mesma coisa. Você crê que você é mais do que vencedor? Então confesse: eu sou mais que vencedor. Amém? Você crê que você pode ser bem sucedido no teu casamento, no teu matrimônio? Então confesse: eu creio que o Senhor tem coisas maravilhosas para o meu casamento, para o meu matrimônio. Eu creio que existe transformação de Deus na vida do marido, na vida da esposa. Eu confesso, eu creio e confesso. Aí você diz: mas pastor, mas olha só, você está falando do meu marido, você
Você está falando da minha esposa. Não, pastor, você está falando da minha empresa, dos meus negócios. Você não sabe como eu estou. Confesse aquilo que você acredita e não o que você está vendo. Amém? Confesse aquilo que você acredita e não o que você está vendo. Estamos indo para o final. Possuímos aquilo que confessamos. A salvação e as promessas está em crer e confessar. Amém? O Sérgio ministrou aqui também, né? Nos dízimos e ofertas, ele ministrou sobre as bênçãos de Deus em Abraão. Nós, em Cristo Jesus, somos herdeiros segundo as promessas. Herdeiros com Abraão segundo as promessas. Tudo nessa vida é teu. Amém? Bom salário, boa casa, boa família, bons negócios, tudo é teu. Você é herdeiro. Você já leu a história de Abraão? Você viu que Abraão era um homem bem sucedido na sua época? E se você é herdeiro com ele, amém? Você recebe? Amém. Se você é herdeiro com ele, então tudo está aqui, na nossa mente. A nossa mente pode nos conduzir para uma vida de vitória, para uma vida de alegria, de conquista, mas nós precisamos inserir nela a palavra de Deus. Amém? Eu quero só apenas ler com você, então, quero ler algo aqui para você. É importante que alimentemos nossa mente com informações da palavra de Deus. Amém? Então é importante que a gente alimente a nossa mente com informações da palavra de Deus. Não é informação do Jornal Nacional, né? Não é informação da Globo News, não é informação do pensador, do mestre, não, é informação da palavra de Deus. Nós precisamos inserir na nossa mente informações da palavra de Deus. Olha só outra coisa, o Espírito Santo transforma essas informações com as quais alimentamos a nossa mente em revelação. Nós precisamos da revelação. Muitas vezes nós recebemos a palavra, mas não temos a revelação. E aí essa palavra parece que ela não faz efeito na nossa vida, mas é porque ela não foi revelada ainda para nós. Nós precisamos ter a revelação. E o Espírito Santo faz isso. Então, o Espírito Santo transforma essas informações com as quais alimentamos a nossa mente em revelação. E isso logo se torna uma nova mentalidade. Amém? Uma nova mentalidade. Toda vez que você der a oportunidade ao Espírito Santo, diga assim: eu dou a oportunidade para o Espírito Santo. Amém? Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para usar a palavra de Deus e transformar a minha vida e revelar a palavra de Deus na minha vida. É isso. Toda vez que você der a oportunidade ao Espírito Santo para trazer revelações das informações da palavra de Deus, porque o Espírito Santo diz, né? A Bíblia diz, Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar você sozinho. Você sabia que você não está sozinho? Amém. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar você sozinho. O Pai vai enviar o Consolador, e Ele não falará nada de si mesmo, mas vai falar das minhas palavras. Então, é essas palavras, as palavras de Deus. Toda vez que você der a oportunidade ao Espírito Santo para trazer revelação das informações da palavra de Deus, você pode ter certeza de que Ele transformará a revelação em manifestação dessa palavra. E então a sua palavra produzirá resultados visíveis na sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.